Educação financeira nunca esteve tão difundida quanto nos tempos de hoje. Mas e a educação patrimonial? Será que está no mesmo patamar? Olha só, hoje em dia, senhores, senhoras de 80, 70, 80 anos já estão atuando ativamente no mercado financeiro. Você vê, eles trabalham com CDB, trabalham com ações, fundos imobiliários, fundos de ações e com uma certa propriedade, trabalham com isso com uma certa propriedade. Enquanto que bem antigamente, apenas os mais especializados conheciam desses assuntos, enquanto hoje a maioria das pessoas sabem coisas que nem esses especializados de antigamente sabiam sobre mercado financeiro. E aí eu estou falando de ações, falo de mercado financeiro em geral, investimentos em geral, a melhor forma de se investir o seu dinheiro. E isso vem também do fato de que hoje, quer queira ou não, talvez não na velocidade que todos nós queremos, mas a população brasileira está passando a ter uma certa educação financeira e ter um pouco mais de dinheiro para guardar. Essa é a verdade. Mas e a educação patrimonial? Ao mesmo tempo que a gente tem esses senhores, senhoras com essa habilidade de investir o seu dinheiro, ao mesmo tempo eu recebo pessoas aqui no meu escritório já há tempos, inclusive hoje recebi gente que vem para cá com imóveis, pessoas efetivamente abastadas, com um grande patrimônio, mas com imóveis que sequer têm registro. Às vezes tem apenas uma escritura pública. Pessoas que muitas vezes não regularizam os seus imóveis. Pessoas que muitas vezes sequer sabem da existência do inventário. Ou desconhecem, por exemplo, os problemas de uma doação em vida para os filhos, ou os problemas de se comprar bens em nome dos filhos. Sequer sabem, por exemplo, que o testamento não evita o inventário. Acham que se fizerem um testamento no cartório, seus filhos não vão precisar fazer o inventário. Então, ao contrário da educação financeira, a educação patrimonial, apesar das pessoas estarem adquirindo patrimônio, sabendo ter o dinheiro lá para adquirir patrimônio, elas ainda não adquiriram educação patrimonial para fazer com que esse patrimônio dure para a sua família e até mesmo economize em vida com esse patrimônio, seja na aquisição, seja na venda, em qualquer outra situação. O tema aqui ele é bem amplo e longe de mim tentar, num vídeo aqui de 8, 10, 15 minutos, acabar com esse tema de educação patrimonial, falar sobre tudo. Mas é importante a gente falar sobre algumas coisas. Por exemplo, impostos e taxas envolvidas na aquisição e na venda de patrimônio, em especial bens imóveis. Falar, por exemplo, que o seu patrimônio, muitas vezes as pessoas não sabem, você provavelmente não sabe, que o seu patrimônio ele está sim em risco, da maneira que provavelmente hoje você está constituindo o seu patrimônio, comprando o seu patrimônio, ele está sim em risco. Falar, por exemplo, dos efeitos do inventário, você sabe os efeitos do inventário, os valores envolvidos, o quanto que isso pode gerar de problema para a sua família. E entender principalmente que existem meios eficazes aí de organização patrimonial e até mesmo uma organização sucessória para você e a sua família economizar dinheiro para poder na transmissão desse patrimônio para a próxima geração e até mesmo em vida com algumas situações. É importante entender que existe esse tipo de organização. Olha só, quando a gente fala de um patrimônio, de bens imóveis principalmente, e talvez para alguns isso seja óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito, porque como eu disse, a educação patrimonial não está tão difundida quanto a educação financeira. Muita gente vem aqui no escritório e sequer sabe a diferença entre uma escritura pública e uma matrícula do imóvel. A escritura pública, que é lavrada no cartório de notas, é basicamente o contrato de compra e venda daquele imóvel. Tem outros tipos de contrato, mas o mais comum aqui seria a compra e venda. E isso é lavrado na escritura pública do cartório de notas. Lá no cartório de notas você lavra a escritura pública. E essa escritura pública ela tem que ser levada ao cartório de registro de imóveis para que seja feita a matrícula. E somente então você é considerado proprietário efetivamente do imóvel. Legalmente ali quando foi feita a matrícula. E mais, isso vai muito além. Por exemplo, formal de partilha, quando se faz um inventário ou se faz um divórcio. As pessoas não sabem que tem que levar esse formal a registro na matrícula do imóvel.
Então, isso também faz parte da educação patrimonial. Mas falando um pouco dos impostos, das taxas, eu falei da escritura pública e falei da matrícula do imóvel. Não é incomum pessoas me procurarem que estão comprando um imóvel, elas estão lá comprando um imóvel e se assustam com as taxas que vão ter que pagar, os valores que vão ter que pagar do imóvel. Principalmente entre duas taxas de cartório e um imposto. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão entre Vivos, que é o imposto que é cobrado pelo município onde o imóvel é localizado, na transferência entre vivos. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, onde é meu escritório, esse imposto ele é de 3%. Já, por exemplo, além disso, paga-se também as taxas de cartório. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, é uma tabela que traz lá os valores dos imóveis, entre, por exemplo, 100 mil e 200 mil é um valor, de 200 a 400 é outro, e por aí vai, e aí essa tabela é valor, mas é basicamente 0,5% do valor de mercado do imóvel, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, ok? E essas taxas também são devidas na hora que você vai comprar um imóvel. E falando um pouquinho sobre ITBI, é importante a gente trazer o seguinte, as pessoas compram, às vezes compram um imóvel por 200 mil e se assustam que a prefeitura está cobrando o ITBI sobre 250 mil. Isso porque a legislação municipal, muitas vezes, e aqui eu estou me referindo à legislação de Belo Horizonte, mas isso se repete em várias legislações, coloca que o ITBI é cobrado sobre o valor da transação, ali, da transação que está acontecendo, ou sobre o valor de avaliação da prefeitura, aquele de maior valor, por exemplo. Isso é legal, não é? É constitucional, é ético, não é? Eu não vou conseguir entrar nisso aqui nesse vídeo, mas é importante as pessoas entenderem que existe sim essa cobrança. E aí, por exemplo, a pessoa vai lá, compra o imóvel e se assusta com o ITBI, às vezes não consegue pagar, às vezes nem sabia que ia ter que pagar, isso acontece muito, e tudo porque falta de educação patrimonial. E aí leva para a próxima questão que eu falei, do risco que o seu patrimônio está correndo em razão da falta de educação patrimonial. Por exemplo, você quando está adquirindo patrimônio, hoje em dia é muito cultural na cultura brasileira, a gente colocar esse patrimônio na nossa pessoa física, né? No nosso CPF. O patrimônio é meu, vou colocando no meu CPF. Só que o que você não sabe é que ao fazer isso constantemente, você está colocando ele em risco se você tiver qualquer revés econômico na sua vida ou na sua empresa, às vezes você é um empresário, você é alguém, qualquer revés econômico que acontecer ali, e eu não estou falando de nada errado, tá? Às vezes tivemos a pandemia há pouco tempo, a pandemia trouxe um revés econômico para várias pessoas muito honestas, que não fizeram nada de errado, mas não conseguiram, por exemplo, continuar com seus negócios. E tiveram aí dívidas, muitas vezes o próprio patrimônio acabou tendo que responder por essa dívida. E eu não estou falando aqui que você deve cometer uma fraude para tirar o patrimônio do seu nome, nada disso. Eu estou te dizendo o seguinte, faz sentido para você que um patrimônio que você recebeu de herança, às vezes está há 30 anos na sua família, responda por uma dívida de uma empresa que você abriu há 2 anos atrás e essa dívida vai atacar esse patrimônio? Faz sentido isso? Um patrimônio que foi adquirido lá atrás, não tem nada a ver com essa empresa? A verdade é que não faz. E a gente vê esse tipo de caso todo dia aqui no escritório, muitas vezes em inventário. Os pais estão lá fazendo inventário, os pais não, né? Os pais vêm a falecer, infelizmente, os filhos vão fazer o inventário e não conseguem, por exemplo, fazer o inventário porque um dos filhos está com um revés econômico na justiça. Está lá com um problema na justiça e os pais, aquela família não consegue ter acesso àquele patrimônio. Aí costuma procurar meios de resolver isso, muitas vezes não consegue, ou faz o inventário e aquele patrimônio acaba sendo penhorado, patrimônio que não tinha nada a ver com a dívida acaba sendo penhorado por causa disso. E é por isso que eu digo que muitas vezes, por falta de educação patrimonial, a gente coloca o nosso patrimônio em risco. Olha só, um outro exemplo que combina muito com a questão das pessoas não saberem os impostos envolvidos. Imposto de renda ganho de capital. Algumas pessoas não sabem, por exemplo, que se você vender um imóvel, você vai pagar esse imposto de renda sobre a diferença entre o valor que você vendeu e o valor que você adquiriu o imóvel. Você tem esse imposto. E mais, a maioria não sabe que esse imposto ele já tem que ser declarado imediatamente. Ele não é jogado para o ano que vem, para você declarar na sua próxima declaração de imposto de renda, não. Você tem um prazo para declarar esse imposto. E esse prazo também você pode adquirir um outro imóvel e não ter que pagar esse imposto, mas só se você gastar aquele valor.
Olha só, é uma forma de economia que a própria educação patrimonial pode te trazer. Não sabem também que se esse imóvel foi adquirido há mais tempo, geralmente anteriores a 69 ou de 69 a 89, você tem uma grande redução nesse imposto de ganho, imposto de renda, ganho de capital. É uma outra forma de educação patrimonial que te traz benefício econômico. E não sabem também que o inventário, onde você fizer, por exemplo, um inventário, e vai estar recebendo esse imposto, esse bem de inventário, ali você tem que tomar uma decisão de por qual valor você vai colocar isso na sua declaração de imposto de renda. Só que se você colocar, muitas vezes, pelo valor que foi declarado lá no imposto que você pagou, você vai pagar ganho de capital. Ou também é a oportunidade de atualizar o imóvel, que se você não atualizar naquela oportunidade com as isenções que eu falei, depois você não vai conseguir, porque vai mudar ali a data de aquisição desse imóvel ali, que saiu do pai para o filho. Aí, aproveitando que a gente está falando de inventário, muita gente, você talvez até saiba que o que é o inventário, mas é bom a gente falar aqui para deixar todo mundo aqui no mesmo patamar. Inventário é aquele procedimento, não é, que a família tem que passar para receber a herança, para receber um patrimônio que o pai deixou, que a mãe deixou, que um tio deixou, que alguém deixou. Isso é um procedimento. E a questão principal é o seguinte: o que a maioria não sabe, isso é pura verdade, a maioria das pessoas não sabe que o inventário é um procedimento extremamente burocrático e extremamente caro. O inventário pode levar aí de 20% a 40% do seu patrimônio quando você não estiver mais aqui. Tudo para passar para aquela pessoa que já deveria ser seu dono, que é os filhos, aquela pessoa que já deveria ser dono daquilo. E muita gente não sabe disso. Então você me conta aqui, coloca aqui nos comentários do vídeo depois se você sabia disso, que o inventário pode levar de 20% a 40%. E aí entre taxas, cartório, advogado, imposto, coisa que pode até aumentar aí nos próximos anos aí, dependendo da situação aí. Então o inventário ele é extremamente perigoso nesse quesito para a família, porque ele chega às vezes até a empobrecer um filho por causa disso, por causa de despesas do inventário. E eu não estou falando nem aqui das brigas que a gente vê o tempo todo aí, né? A gente viu aí, por exemplo, recentemente uma briga que ainda está acontecendo, que é a do Gugu Liberato, não do Gugu Liberato, mas dos herdeiros do Gugu Liberato, por causa de um inventário, de um testamento que foi feito. E aí, o que acontece? A família não tem acesso ao patrimônio enquanto está correndo a dívida aí. E uma coisa que também é muito pouco difundida é que os grandes bilionários não passam por isso, não passam por esse inventário. Bilionários que eu estou falando aqui é dono do Grupo Globo, dono da Odebrecht, dono da Gutierrez, essas pessoas, esses grandes bilionários da corporação de empresas, eles não passam por isso, a família deles não passam por isso. E por que isso? Qual que é a diferença deles para aqueles artistas? Aí tem Agnaldo Timóteo, Chico Anísio, recentemente vimos aí do Zagallo, né, um problema no testamento do Zagallo. Então, assim, por que essas pessoas que também são bilionários, o Gugu acho que era bilionário também, e por que eles estão passando, a família deles está passando por isso e a dessas outras não? O meio onde enriqueceram. Enquanto esses artistas enriqueceram no meio artístico, essas outras pessoas enriqueceram no meio empresarial. E lá já se tem uma cultura de organização patrimonial, de organização sucessória, feita específica para diminuir despesas, para diminuir os custos do inventário e até mesmo evitar o inventário. E aí é que eu falo, que a gente tem que entender que existe formas de organizar o patrimônio e de organizar a estrutura sucessória para evitar despesa, economizando para a família, desde que você passe a ter um pouco de educação patrimonial, passe a conhecer um pouco dessas formas e veja qual a melhor se encaixa para a sua família. Hoje, a forma mais avançada de organização patrimonial, de planejamento patrimonial, a que eu sou especialista, é a que eu quero te contar no nosso seminário sobre planejamento patrimonial da família. Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, se você já está inscrito no seminário, toca no próximo vídeo que vai acontecer aqui, já ativa o sininho, ativa ali as notificações, que eu vou fazer um pré-seminário, vou fazer
um evento antes do seminário para a gente já começar a conversar aí sobre planejamento patrimonial. E você que ainda não está inscrito, você está assistindo esse vídeo e não está inscrito no seminário para participar, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você se inscrever. Não perde essa oportunidade, porque o seminário ele não vai ficar gravado. Ele vai acontecer nos dias 27 a 29 de fevereiro e não vai ficar gravado. Então, não perde essa oportunidade para você assistir. Ele vai ser ao vivo, às 7h30 da noite, para você assistir e entender as principais formas de organização e de planejamento patrimonial. Começar a ter aí um pouco de educação patrimonial.